Qual a impressão que o seu livro deixa? Você já parou para pensar nisso? Qual a impressão que as pessoas têm sobre a impressão do seu livro? Eu não estou falando do conteúdo, estou falando do objeto em si. Qual será a análise que as pessoas fazem quando o livro, esse objeto aqui, chega até eles e eles passam as páginas? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e aqui a gente fala sobre livros, leitura, mercado, editorial. E hoje eu quero falar um pouco sobre impressões de livros. À primeira vista aqui, enfim, pelo vídeo, vai ser muito difícil vocês perceberem alguma diferença, tanto pela capa quanto, enfim, no impresso deles. As luzes talvez não contribuam também. Mas olha só, a diferença que existe. E muita gente não sabe das diferenças que existem quando um livro ele é impresso. Um livro ele pode ser impresso sob demanda, ele pode ser impresso em baixas tiragens e ele pode ser impresso em altas tiragens. A gente começa por aí. É claro que eu não vou complexificar tanto aqui, eu vou tentar ficar um pouco mais na simplicidade. Geralmente uma pequena editora ela imprime pequenas tiragens, então ela prefere o digital, né? O que é o digital? O digital ele propicia uma qualidade quase tão boa quanto o offset. Existem várias gráficas pelo país que conseguem entregar um material digital de primeiríssima qualidade. Então, dificilmente, só um olhar muito apurado, vai pegar um livro que foi produzido em impressão offset, um livro que foi produzido em impressão digital e ver essa diferença. Mas ela é tão sutil que muita gente já se enganou. Eu mesmo já peguei vários livros e brinquei com amigos editores e editoras e eles erraram, entendeu? Eu mesmo já errei também quando estava pelas feiras e via por aí. A diferença consiste basicamente que no digital a gente, infelizmente, vai ter um preço mais alto pelo valor único do livro, mas a gente tem a possibilidade de fazer menos livros. Ou seja, eu posso imprimir 300 exemplares, 150 exemplares, 500 exemplares, com a mesma qualidade, digamos assim, de um offset, que geralmente é a partir de 1000 exemplares. Mas veja como a economia é. Já há gráficas que estão aceitando fazer livros offset a partir de 700 exemplares, de 500 exemplares. Por quê? Porque aparentemente, infelizmente, a demanda tem caído e as máquinas não podem parar. Elas precisam estar em funcionamento, o mercado precisa acontecer. Pode ser que nos próximos anos o offset ele trabalhe de uma maneira mínima, talvez aí mesmo de 500 exemplares. Por quê? Porque o offset ele tem um custo também, que a impressão offset ela é feita por meio de algumas pranchetas metálicas, né? Onde a tinta passa numa borracha, que eu esqueci o nome que eles utilizam, uma borracha, e essa borracha passa no papel. Então, depois a gente traz um gráfico para conversar isso sobre aqui no canal. E a impressão digital já é um outro tipo de maquinário, né? Que é um outro tipo de impressão. Às vezes você pode ter visto aí algumas impressões em que a fonte do texto, do miolo do livro, ela está um pouco acinzentada, impressão digital provavelmente, ou então um erro do designer na hora de escolher a qualidade da cor da fonte. Então tem que sempre levar em consideração isso nos livros. Mas eu abro esse livro, por exemplo, fazendo aqui o merchan do Hugo César, né? O Impostor Cotidiano, um livro que a gente publicou pela nossa editora, o Literatura BR, e foi feito numa impressão digital. O Hugo, até onde eu sei, adorou o livro. O acabamento está ótimo. Não é um livro costurado, é um livro com acabamento em pur. O que é o acabamento em pur, Nathan? É como o livro é, né, acabado, tipo colado, né? Essa cola do pur, ela permite uma abertura, né? Ok, razoável, boa, perante a antiga Hotmelt, que ainda existe algumas gráficas. A Hotmelt tem um problema que eu acho que depois de um tempo ela resseca e quando você abre... Sabe aquele livro que você já abriu e as páginas quebraram e caíram? Provavelmente ele é Hotmelt e que não tem costura. O pur, ele aguenta aqui, ó, você faz isso aqui nele, ó, e a lombada não enverga. Nathan, não faz isso com o livro. Faço. Eu faço porque é isso que a gente precisa fazer. A lombada não enverga. Geralmente, livros costurados, né, com acabamento Hotmelt, posso estar errado, vocês me corrijam, também quebra a lombada. Mas eu não tenho nenhum problema em quebrar a lombada porque eu acho que o livro ele leva as cicatrizes da leitura. E uma lombada dobrada, rasurada, assim, amassada, é prova da leitura. Eu não sou aquele tipo de leitor que lê assim, né? Eu leio o livro assim, eu leio marcando. Esse outro livro aqui é da nossa coleção Estudos Saramaguianos, né, que eu faço lá pela minha outra editora Moinhos, que tem o Pedro Fernandes, que é organizador do livro. Esse aqui quem publicou é a Tereza Cristina. E esses livros da coleção, como é uma outra preocupação no sentido dele fazer chegar até o mercado, como que a gente fez ele? A gente fez uma primeira vez no digital. Como livros acadêmicos geralmente são muito extensos, tem um outro formato, como vocês podem ver, né? A gente tem uma demanda menor, uma demanda mais reprimida. Então eu não consigo fazer um offset para esses livros porque eu vou ficar com muito estoque parado. E você, autor independente que está começando agora, você tem que pensar nisso. Qual a quantidade de exemplares que eu vou fazer
para o meu primeiro livro ou para o meu segundo livro, enfim. Então a gente faz no digital porque a gente consegue um custo, como eu falei, melhor, né, para o livro e consegue fazer menos exemplares. Natan, você fez 150, 200, acabou, o que é que você faz? Livros acadêmicos aqui, geralmente, eu tenho um parceiro que eu trabalho sob demanda. Então esse livro, à medida que ele acabar o estoque da primeira tiragem, ele vai ficar à venda e quando ele for vendido, seja nos marketplaces, seja no meu site, seja nas livrarias, esse livro vai ser produzido em até 5, 6 dias úteis e vai ser enviado logo depois. Ah, Natan, mas demora. Mas esse, infelizmente, é o ônus disso, mas a gente não tem custo com impressão de grande quantidade, não tem custo de estoque e o livro pode ser vendido. A bibliodiversidade acontece, ela agradece. Eu tenho outros livros aqui para mostrar para vocês, para a gente ver também que essas diferenças, por exemplo, quando a gente faz no offset, a gente tem algumas questões que a gente não vai ter, provavelmente, no digital, nem no sob demanda. Por exemplo, um livro costurado, como esse livro da Fósforo que eu recebi agora, O Bom Mal, da Samantha Schweblin, é um livro costurado, assim como de várias outras editoras, como da Instante, como da Mundarel, como da Inê, entendeu? Então a gente vai ter esse livro feito em offset, que são quantidades acima de 1.000 exemplares, em média, eu falei 700, 500, porque algumas gráficas fazem isso, mas em média é isso, acima de 1.000 exemplares. Então você tem possibilidades também de fazer algumas outras brincadeiras. Aqui a gente tem, na capa da Fósforo, de todo o livro da Fósforo, a gente tem um alto relevo, ou um baixo relevo total, a partir do ponto de vista dentro da capa. Eu consigo fazer isso num livro sobre demanda, Natan? Olha, eu ainda não vi nenhuma gráfica que faça. E se fizer, vai ficar um custo muito alto, né? Uma digital também não vi, mas pode ser que faça, tá certo? Uma outra questão que a gente tem é quando a gente pensa, por exemplo, em livros com cantos arredondados, que algumas pessoas até me perguntam, às vezes, Natan, como que é fazer um livro arredondado? Ele é mais caro? Ele é mais caro. Ele tem um custo, né, para além. Por quê? Porque além da faca normal de cortar com quina, um livro com quina, né, esse aqui, o livro do Marco, também que eu edito, é diferente, né? Esse livro tem quina, esse livro a quina é arredondada. Encarece muito? Vai depender da gráfica. Vai depender de como é o seu projeto. Vai depender de onde você está imprimindo. A gente tem que aprender que no mercado do livro depende muito os valores. A gente não tem nada, como eu já falo sempre, nada escrito em pedra, regido em pedra. Não existe um manual certo de um valor. Até porque são muitas as indústrias. E são muitas as editoras, são muitas as criações. Então, mas a gente tem um livro desse pequenininho, com canto arredondado. A gente também pode ter um livro maior aqui, do Valtor Hugo Mãe, pela Biblioteca Azul, também tem canto arredondado. São custos provavelmente distintos. Por quê? Porque aqui é um livro padrão, digamos assim, só texto, certo? Numa impressão que provavelmente foi ou offset ou digital e teve os cantos arredondados. Ah, Natan, então na digital eu consigo fazer cantos arredondados? Depende da gráfica, mas provavelmente sim. A depender da gráfica, talvez saia um pouco mais caro porque não foi uma produção offset, né? São menos livros para fazer a faca, para poder cortar. E aqui, além do canto arredondado, por exemplo, a gente tem a chamada pintura trilateral. Natan, isso deixa o livro mais caro? Deixa o livro mais caro. E alguns livros, eu acho que algum do Valtor Hugo Mãe, entre outros também, esse aqui não é. Mas vocês percebem que o miolo, ele tem uma cor, né? Ou é verde, ou é azul, ou é meio arrosado, vermelhado. Eu tenho livros aqui assim, mas enfim, só para mostrar para vocês. Então, o custo desse, né? Que é um livro ok. Aqui o papel é como se fosse um pouco soft, mas não é, eu acho. É diferente desse papel. O canto arredondado existe nos dois. Aqui tem a pintura trilateral, aqui não tem. Então são custos distintos. A extensão do livro, também o formato do livro, tudo isso a gente tem que levar em consideração na impressão do livro. O Valtor Hugo Mãe, um livro desse daqui, que tem mais ou menos 250 páginas, ele tem uma fonte bem agradável, certo? Mas se a gente coloca esse livro nesse formato, ele não ia ter só 250 páginas, mesmo que a gente mantivesse o tamanho dessa fonte aqui, que esse livro é da Macondo. Ele ia ter mais. Então, será que vale mais a pena fazer um livro nesse formato, 250 páginas, ou fazer um menor de 500 páginas? Né? Porque o preço da capa do livro leva tudo isso em consideração e que muita gente não tem o mínimo de noção sobre isso. Né? Aí, a gente vai ter outros títulos aqui também, por exemplo, na impressão do livro, a Manjuba, que é o selo de não ficção da Mundarel, o papel, geralmente eles dão uma invertida, dessa vez não. Aqui, sempre vem uma cor no verso. É um livro que foi feito no offset, porque eu sei que foi, né? É um livro que abre também, não tem nenhum problema, como eu falei, a lombada não quebra. O acabamento aqui pode ser principalmente posso estar errado, a Silvia me corrige aí nos comentários, eu não estou vendo costura, então provavelmente foi feito aqui no offset, sem costura, ou então no digital, como eu disse, o digital arrasa. Mas a gente também vai ter livros menores, como esse da Renata Flávia, que chegou, da Mórula, com a orelhazinha aqui, não tem uma cor de verso, mas é um livro padrão em que a gente consegue fazer uma impressão de alta qualidade.
tudo bem pretinho aqui. Aqui já é uma página mais acinzentada, você pode pedir. Eu não gosto porque muitas gráficas deixam essas páginas muito lavadas, né? Você coloca um cinza, mas ainda assim fica um cinza muito lavado, que é isso, com riscos meio branco, assim, meio esbranquiçado. A mesma coisa para pessoas que gostam de utilizar páginas muito pretas dentro do livro. Algumas páginas podem ficar muito lavadas, você tem que ter muito cuidado com a qualidade da gráfica que você está envolvido. Quando você faz isso no digital, o risco é bem maior de acontecer do que no offset. Por quê? Porque a qualidade do offset ela é superior nesse sentido. Então, eu consigo fazer essa página lá, essa página preta, essa página cinza no sob demanda? Consegue também. Mas também leve em consideração que há riscos da página ficar lavada. E isso não quer dizer que é uma pior qualidade da gráfica. Não é isso. É porque as sistemáticas elas são distintas. A gente tem a possibilidade de fazer menos exemplares, mas a gente também tem certas limitações, seja nas cores, seja no acabamento. Mas a entrega de livros digitais são de excelentíssima qualidade. E aí, sob demanda, eu afirmo a vocês, eu acompanho as poucas gráficas que nós temos no Brasil de qualidade sob demanda, e elas melhoraram muito nos últimos 5 anos. E eu tendo a acreditar que o futuro é logo ali, essa frase bem assim, que o futuro é o sob demanda dentro do mercado editorial brasileiro, principalmente por conta da nossa enorme desigualdade. Para que a bibliodiversidade continue aí, eu acho que a sob-demanda vai contribuir diretamente para isso. E a gente vai aprender a esperar 3, 4, 5 dias para o livro ser produzido para depois ele ser enviado. Isso acontece já em todas as editoras de todos os tamanhos. Pequenas, tem editoras que existem só sob demanda. Editoras acadêmicas sob demanda, editoras de literatura sob demanda. Tem as pequenas editoras como as minhas que utilizam digital de maneira assim quase constante e absoluta, e também ali um passo também no offset. Eu já fiz muito livro no offset, já fiz muito livro no digital, e eu sempre estou lá, e cada depende muito do projeto e depende muito do livro que está sendo produzido, né, do orçamento que a gente tem. Em outros casos, as grandes também utilizam o offset, mas já vi muita grande utilizando a digital quando precisa fazer uma demanda ali para um evento, para uma feira, que aquele estoque já não tem mais. E também coloca títulos de fundo de catálogo no sob demanda, porque são títulos importantes, muitas vezes, de filosofia, alguma coisa nesse sentido, que não saem tanto. Mas é importante que o livro esteja à venda, como eu digo, contribuir para a bibliodiversidade, o livro estar à mão. Tem vários livros, por exemplo, de teoria da literatura que eu fui atrás esses dias e não tem mais. Pararam de fazer em 2010, 2015. Então, assim, não tem novas edições. Só tem no sebo e muito caro. Se a gente tem esse livro sendo vendido sob demanda, a gente pode ter um livro, para quem gosta, um livro novo, né, sendo produzido à medida que ele for comprado. Eu quis também trazer um livro de capa dura, apesar de eu não ser fã de livro capa dura, de maneira alguma, quem me conhece sabe, mas eu trago aqui um livro que eu recebi também agora, lá da Pinar, que é uma editora que eu adoro muito, A Morte do Artemio Cruz, porque é um livro que traz muitas coisas. A capa dura, ele não tem a pintura trilateral, mas os livros da Dark Side, por exemplo, que eu também tenho aqui, podia ter pegado, que tem capa dura, tem pintura trilateral, tem fitilho. Eu já mostrei isso em outro livro, até o Luminol da Incompleta, lá no vídeo do papel da fonte do livro. Sempre vem aqui, esqueci, meu Deus, não é a folha de rosto. Nossa, esqueci o nome. Mas enfim, essa parte sempre vem com algum desenho deles, ou uma cor. Aí aqui, folha de rosto também. E é um livro sempre preto e branco, só com textos. Mas para mostrar para vocês aqui também a questão do acabamento. Vocês veem que um livro capa dura, ele tem essa diferençazinha aqui, do acabamento na hora de colar. Está aqui o marcador. E geralmente os livros da Pinar, por exemplo, também tem o verniz localizado, né? Diante disso tudo, qual a impressão que você quer ter na impressão dos seus livros? Então, tenham muito cuidado. Se possível, quando possível, perguntem se existe algum local onde vocês podem adquirir o livro da editora que vocês estão produzindo, se tem como vocês receberem um livro dessa editora. Entendam também que muitas vezes essa editora não vai poder ficar enviando o livro só para você ver a qualidade. Se você, sei lá, por exemplo, eu estou em Fortaleza, você está em Minas Gerais, você quer um livro do Literatura BR, eu posso tentar mandar, mas mais do que isso, você pode comprar no site do Literatura BR. Você pode ajudar a editora, você pode contribuir para um autor e ver a qualidade. Eu acho que faz parte. E pega os livros na sua biblioteca, se você tem uma biblioteca, e dá uma olhada. O que você quer para o seu livro? Natan, não tem biblioteca. Vai até a biblioteca mais próxima da sua casa e tenta ver. Natan, não tem biblioteca na minha cidade. Algum amigo seu tem livros? Dá uma olhada nos livros.
Entende? Vê a possibilidade de você adquirir um ou outro livro daquela editora e você analisar. Passa numa feira, dá uma olhada nos livros, nos acabamentos, porque quando a gente vê isso no físico, a gente começa a ter certeza mais do real e a gente sai um pouco dos marketplaces e de comprar só o que nos indicam ali, só o que os dados acham que nós vamos gostar. Ler livro também é muito mais do que isso. É ter uma primeira impressão da capa do livro, do acabamento do livro, das cores do livro, da fonte do livro, e depois a gente adentrar ao livro, ler aquele conteúdo, se maravilhar e aí se encantar, né? Como gostava muito de utilizar essa palavra, Manuel de Barros. Então é isso. Se você já teve alguma impressão positiva de algum título, de algum editor que você não conhecia, me diz aqui nos comentários. E se algum livro também te deixou uma impressão ruim, né? Pode deixar aqui nos comentários, não tem problema. Se tiver sido algum livro que eu editei, não faz mal, você deixa aqui o comentário que eu vou reanalisar e ver o que a gente pode melhorar para a próxima tiragem, próxima impressão e edição desse livro. Beleza? É isso. Um abraço e, se possível, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos falando sobre livro.